Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 116, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro de Samuel 25 e Salmo 63. Primeiro livro de Samuel 25. Tendo morrido Samuel, todo Israel se juntou para o chorar. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá. E David pôs-se a caminho até ao deserto de Paran. Havia em Maon um homem cujas propriedades estavam em Carmel. Era muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Encontrava-se então em Carmel para a tosquia das suas ovelhas. Chamava-se Nabal e sua mulher Abigail, mulher de grande prudência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau. Descendia da linhagem de Caleb. David, ouvindo dizer no deserto que Nabal tosquiava o seu rebanho, enviou-lhe 10 homens com esta ordem. Subi a Carmel e dirigi-vos a Nabal. Saudai-o em meu nome e dizei-lhe: meu irmão, a paz esteja contigo. Paz à tua casa e paz a todos os teus bens. Ouvi dizer que há uma tosquia em tua casa. Ora, os teus pastores moraram connosco no deserto e nunca lhes fizemos mal algum. Nada lhes faltou durante todo o tempo em que ficaram em Carmel. Pergunta-o aos teus servos e eles te dirão. Que os meus servos encontrem agora a tua benevolência, porque chegamos num dia de festa. Rogo-te que dês aos teus servos e ao teu filho David o que comodamente puderes. Os homens de David foram, repetiram a Nabal todas estas palavras em nome de David e ficaram à espera. Nabal respondeu-lhes: quem é David? E quem é o filho de Jessé? Há hoje em dia muitos escravos que fogem da casa dos seus amos. Irei eu tomar o meu pão, a minha água, a minha carne, que preparei para os meus tosquiadores, para os dar a homens que vêm e não se sabe de onde? Os servos de David retomaram o caminho e regressaram. Ao chegarem, contaram-lhe tudo o que Nabal tinha dito. Então David disse aos seus homens: tome cada um a sua espada. E cada um cingiu a sua espada à cintura. David cingiu também a sua. Cerca de 400 homens seguiram David, ficando 200 com as bagagens. Mas Abigail, mulher de Nabal, fora avisada por um dos seus servos que lhe disse: David mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso amo, mas ele recebeu-os mal. No entanto, esses homens trataram-nos sempre muito bem e jamais nos fizeram mal algum nem nos causaram prejuízo durante todo o tempo em que vivemos juntos no deserto. Pelo contrário, serviram-nos de defesa dia e noite enquanto estivemos com eles apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que deves fazer, porque o nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína, porque ele é um filho de Belial, com quem não se pode falar. Apressou-se então Abigail e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros cozidos, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de passas de uvas, 200 bolos de figos secos, e carregou tudo sobre os jumentos. E disse aos seus servos: ide diante de mim, e eu seguirei atrás de vós. Mas nada disse a Nabal, seu marido. Quando descia por um caminho secreto da montanha, sentada num jumento, encontrou David com os seus homens que vinham em sentido inverso. David dissera: na verdade foi em vão que guardei tudo o que esse homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma, e ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor a David, ou melhor, aos seus inimigos, se de hoje até amanhã eu deixar com vida um só homem dos que lhe pertencem. Quando Abigail avistou David, desceu prontamente do jumento e, prostrando-se, fez-lhe uma profunda reverência. Assim prostrada a seus pés, disse-lhe: recaia sobre mim, meu senhor, esta culpa. Deixa falar a tua serva e ouve as suas palavras. Que o meu senhor não faça caso desse mau homem, Nabal, porque é um néscio e um insensato, como o seu nome indica. Mas eu, tua serva, não vi os homens que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, por Deus e pela tua alma,
Foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e fazer justiça pelas tuas mãos. Sejam como Nabal os teus inimigos e os que maquinam o mal contra o meu Senhor. Aceita este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor e reparte-o entre os homens que te seguem. Perdoa a culpa da tua serva, porque o Senhor edificará para ti uma casa estável, pois tu, meu Senhor, combates nas guerras do Senhor. Não aconteça nenhum mal em toda a tua vida. Se alguém te perseguir ou conspirar contra a tua vida, a vida do meu Senhor será guardada entre os vivos, junto do Senhor teu Deus, enquanto a vida dos teus inimigos será lançada como pedra de uma funda. E quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que te prometeu, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, não terás no coração este pesar, nem este remorso de teres derramado sangue sem motivo, nem de te teres vingado por ti mesmo. Quando o Senhor te tiver feito bem, ó meu Senhor, lembra-te da tua serva. David respondeu-lhe: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu própria, porque me impediste hoje de derramar sangue e de exercer vingança por minhas mãos. Mas pelo Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se não tivesses vindo tão depressa ao meu encontro, não restaria ao amanhecer nem um só homem de Nabal. David aceitou o que lhe trazia Abigail e acrescentou: Vai em paz para a tua casa. Como vês, escutei-te e acedi ao teu pedido. Quando Abigail chegou à casa de Nabal, havia em casa um grande banquete como um festim real. Nabal tinha o coração alegre e estava completamente ébrio. Por isso nada lhe disse, nem pouco nem muito, até ao dia seguinte. Pela manhã, tendo Nabal digerido o vinho, sua mulher contou-lhe tudo. Desfaleceu-se-lhe o coração dentro do peito e ficou como pedra. 10 dias depois, ferido pelo Senhor, Nabal morreu. Tendo David recebido a notícia da morte de Nabal, exclamou: Bendito seja o Senhor que vingou o ultraje que me fez Nabal e impediu o seu servo de fazer o mal. O Senhor fez cair sobre a sua cabeça a sua própria maldade. Depois disto, David mandou propor a Abigail que se tornasse sua mulher. Os seus mensageiros chegaram a Carmel e disseram-lhe: David mandou-nos até junto de ti, pois deseja tomar-te por esposa. Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: A tua serva já se daria por feliz em lavar os pés dos servos do meu senhor. Levantou-se, montou no seu jumento e, seguida de 5 servas, partiu com os enviados de David, que a desposou. David desposara também a Ainoam de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Quanto à sua mulher Mical, filha de Saul, este havia dado como mulher a Palti, filho de Laís, que era de Galim. Salmo de David, quando se encontrava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus. Anseio por ti. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela por ti, como terra árida, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário para ver o teu poder e a tua glória. O teu amor vale mais do que a vida, por isso os meus lábios te hão de louvar. Quero bem dizer-te toda a minha vida e em teu louvor levantar as minhas mãos. A minha alma será saciada com deliciosos manjares, com vozes de júbilo te louvarei. Lembro-me de ti no meu leito, penso em ti se fico acordado, porque tu és o meu auxílio e à sombra das tuas asas eu exulto. A minha alma está unida a ti, a tua mão direita me sustenta. Os que procuram a minha ruína cairão nas profundezas do abismo, eles morrerão à espada e serão transformados em pasto de chacais. Mas o rei há de alegrar-se em Deus, cantarão louvores os que juram por ele, enquanto a boca dos mentirosos será fechada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos porque nos envias pessoas para nos encorajar na santidade. Tantas pessoas que colocaste no nosso caminho, que nos ajudam a caminhar e a perceber este desejo que temos no nosso coração, o desejo que só tu podes saciar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá a todos, eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira. Eu partilho que para mim é impossível rezar este salmo sem colocar um sorriso nos lábios. É um salmo de David no deserto. David está no deserto. E isto quer dizer automaticamente para nós que tem sede, não é? Ele tem sede e tem à frente dele terra seca, terra árida. É fácil de imaginarmos. E é através dessa sede constante que tem que ele consegue ler a sua relação com Deus. Não é apenas o meu corpo, os meus lábios têm sede. Na verdade, eu encontro em mim uma sede maior. A minha alma suspira por vós. A minha alma tem sede de vós como a terra sem água. Aliás, a palavra hebraica, que quer dizer alma, também pode dizer garganta. E por isso faz sentido esta metáfora, esta imagem que ele pensa enquanto está no deserto. Isto faz lembrar uma vez que no seminário fui jogar futebol, assim num dia cheio de calor, e depois estávamos todos cheios de sede e fomos todos beber qualquer coisa. Eu sabia que só a água, ou assim uma água fresca, me ia tirar a sede, mas acabei por beber um refrigerante qualquer e de facto soube muito bem, pus açúcar no sangue, mas acabei com sede. Já não conseguia beber nada, a minha barriga já estava cheia, mas estava com sede. Não era aquilo que ia saciar a minha alma, e eu sabia. E permitam-me usar a imagem. Nós podemos também andar aqui na nossa vida com refrigerantes espirituais. Coisas que sabem bem, que apetecem muito, mas que não matam a sede que eu carrego na minha alma. E isto são depois o que o Antigo Testamento vai falar muito dos ídolos. Eu tenho um vazio no meu coração. Então como é que eu vou preenchê-lo? Com compras, com o consumismo, com o hedonismo, o mundo do prazer? Vou encher o meu tempo só de séries e filmes? Bem, cada um de nós sabe quais é que são o seu fast food espiritual, não é? Mas faz-nos lembrar, também nesta conclusão da reflexão do Salmo de David, aquela frase de Santo Agostinho: fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração ainda inquieto, enquanto não descansar em ti. Senhor, a minha alma tem sede de vós, suspira por vós, como a terra sem água. Voltando para a nossa história do livro de Samuel, Samuel morre e temos a história de um homem, desde o início anunciado como arrogante, mau, insensato e muito rico, que tinha uma mulher muito prudente e muito bonita. David envia uns homens e pede-lhe ajuda em nome de ter cuidado e convivido com os pastores ou os servos deste homem rico. Ele recusa e de facto é muito rude na sua rejeição. Reparem que os homens de David são bons, não apenas cuidaram bem dos rebanhos e protegeram os pastores, mas são mesmo reconhecidos por eles como bons. Isto é bonito porque, mais ou menos, não é 100% assim, mas muitas vezes, assim como são os nossos líderes, os nossos exemplos, assim nós seremos. Não é por acaso que eles são bons, seguindo David, que é um homem bom. Muitas vezes, de facto, olhamos para aqueles que nos lideram para sabermos como agir. Bem, então, Abigail foi ter com David e intercedeu. Abigail é esta mulher. E ao fazer isto, ela demonstrou a sua sabedoria, a sua prudência, a sua coragem. É uma mulher virtuosa. Nos casamentos, no fim, o padre dá uma bênção aos noivos, e na parte aos esposos, às esposas, e na parte sobre a esposa diz: seja a vossa serva, fortalecida com a graça do amor e da paz, imitando as santas mulheres que a Escritura tanto exalta. Abigail é uma destas mulheres, não haja dúvida, cheias de virtude e sabedoria e coragem, porque enfrenta David que vai matar o seu marido. E de facto pensemos na pouca importância que uma mulher tinha na antiguidade. David está a ir por um mau caminho. David vai lá para o matar, por vingança, porque recebeu um insulto. Esta mulher, Abigail, vem ter com ele com comida no caminho e pede-lhe desculpa. David decide não matar. Bem, ele acaba por morrer de qualquer maneira, passado 10 dias. Mas é muito claro, David não é culpado disso. E é bom pensar em todas as pessoas que já entraram na nossa vida e nos ajudaram a tomar uma boa decisão. E se não fizeres isso? E se apenas seguires em frente, apenas perdoares? E se não te vingares? Voltamos à mesma discussão. Quais são as batalhas que vale a pena de lutar? Abigail teve coragem de chegar à frente e dizer a David: esta não é uma batalha para ti. Não és tu que deves matar este homem. É bom pensarmos em várias pessoas da nossa vida que nos ajudaram a tomar decisões grandes. Algumas, às vezes eu até mesmo sabia que não estava a tomar a melhor decisão, mas precisei de ouvir alguém com coragem dizer-me: não faças isso. Isso não é bom para ti. Acho que tu não queres fazer isso. E por isso eu estou muito agradecido a Deus por me ter conduzido através dos outros e me salvar e me falar através dos outros. Bem, David casa com ela e tem ainda outra mulher e dá que tinha filha de Saul a um outro homem. Acumular mulheres, atenção, é considerado sinal de crescer em riqueza e influência na altura.
no livro de Samuel é já uma indicação de que David está a dar a passo em direção ao trono. Mas isto mostra a ascensão de David, não mostra a sua santidade. Senhor nosso Pai, nós te damos graças por tanta gente que colocaste no nosso caminho e que nos mostra o grande desejo que temos de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminado o dia 116, damos graças por mais um dia de mais 365. Um abraço em Cristo. Até amanhã.